Gente, estamos quase finalizando a correção da prova. Vocês viram aí, então, né? 8 questões. Questões de nível fácil, a gente passou por elas praticamente batido. Questões de nível médio, a gente perdeu um tempo. E questões difíceis, né? Que a gente realmente teve que se dedicar um pouquinho mais para chegar até a resposta, pensar lá nas regrinhas da gramática, tá bom? Então, aí, faltam mais 2 questões. Bom, e se eu falei que a crase a gente tem que estudar, porque crase sempre cai em questão de concurso, concordância verbal é também outro tema que sempre aparece. Que eu falei que nas questões de português é 80% da chance de aparecer a crase, a concordância verbal, então vamos dizer que é 81%, só para não repetir, tá? Concordância verbal sempre aparece. Por quê? Porque a gente tem muitas exceções na concordância verbal, tá? Então tem muitas coisas que dá pra gente se confundir e errar. Mas essa questão, ela não é, essa especificamente, ela não é tão complicada. Então vamos lá. Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário do jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega, mas além do texto completo, ele resolveu também anexar uma imagem com a capa do jornal. A mensagem enviada tinha, porém, uma concordância que desrespeitava a norma padrão. Essa concordância equivocada está exemplificada em. Então, ele quer aí, a gente tem 4 alternativas que a concordância está certa e uma que a concordância está errada. Bom, então eu coloco aí do lado direito do vídeo regrinhas básicas da concordância verbal, porque não dá pra gente fazer uma aula da concordância verbal, que é a mesma coisa da crase. Vai um dia inteiro aí só falando de concordância verbal, tá? Regra básica da concordância verbal: o verbo concorda em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o sujeito da frase. Dica: em exercício de concordância verbal, comece sempre procurando o verbo. A gente sempre vai pegar a oração, vai procurar o verbo e vai falar assim: quem fez isso? Ou o que fez isso? Tá? Então a gente sempre começa procurando o verbo. Aí a gente vê se o verbo tá no singular ou no plural, se o verbo tá na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. E aí a gente vai procurar o sujeito desse verbo e vai ver se está concordando com esse sujeito. E aí fica mais fácil de resolver a questão. Eu disse que tem exceções, porque a gente tem alguns verbos que são diferentes, né? Mas enfim, para essa questão, hoje nós vamos nos deter nisso. Então vamos lá. Mando-lhe 2 arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe. Qual que é o verbo aí? O verbo é o mandar. Então vamos lá. O verbo mandar. Quem manda? Eu mando. Eu mando. Eu mando. Então a gente tem aí a primeira pessoa do singular, certo? E o verbo primeira pessoa no singular. Então eu mando-lhe 2 arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe. Tudo certo, não tem nada de errado nessa alternativa. A gente está procurando a alternativa errada, lembrando, né? Vamos pular a letra B, vamos para a letra C. Envio 2 arquivos atachados referentes aos itens que mencionei acima. Bom, eu envio 2 arquivos atachados. Bom, são atachados. O que estão atachados? Os 2 arquivos. Atachados, então, está no plural. Os 2 arquivos estão no plural também. Referentes aos itens que mencionei acima. Então, tudo certo também. Na letra B, veja nos anexos os 2 arquivos sobre a matéria mencionada. Veja você veja nos 2 arquivos. Você veja os 2 arquivos nos anexos, os arquivos nos anexos sobre a matéria mencionada. Tudo certo também. Na letra E, eu anexo, então, nesta mensagem, 2 arquivos relacionados com a reportagem. Os arquivos relacionados com a reportagem. Tudo certo também. Então, na letra B que a gente pulou, olha só, segue os 2 arquivos
que mencionei sobre a cartilha do consumidor. Segue. Segue, eu sigo, tu segues, ele segue. Ele segue, né? Mas aqui no caso seria o quê? O que segue? Os dois arquivos. Só que os dois arquivos estão no plural e o verbo está no singular. Então, ou o correto seria o arquivo segue, então que seria esse ele, né, correspondente a esse ele que eu falei, terceira pessoa do singular, com o verbo no singular, ou, no caso, os dois arquivos, tá, que é a primeira pessoa do plural. Os dois arquivos, não, primeira pessoa do plural não, que seria nós, né, terceira pessoa do plural, que seria o equivalente a eles, os dois arquivos, seguem. O verbo tem que estar também na terceira pessoa do plural e aí seria o seguem. Até para a gente tentar facilitar, a gente pode tentar inverter, porque na língua portuguesa o mais usual é sujeito, começar pelo sujeito e depois pelo verbo e depois complemento, né? Essa é a ordem tradicional na língua portuguesa. Ele começa aqui com o verbo para tentar confundir mesmo, né? Então, aqui é o verbo, sujeito e complemento. Então, vamos inverter. Os dois arquivos, que é o meu sujeito, seguem, né? Os dois arquivos seguem. Tudo bem que a continuidade da oração não daria certo mesmo, né? Mas só para vocês entenderem. Então, que aqui o porquê que está errado, tá bom? Então, ele muda a ordem da oração, que a gente não está tão acostumado, e isso tende a nos confundir. Alternativa B, então, alternativa errada. Vamos para a última questão, já tem alternativa aqui, mas finge que você não está vendo. Segue aqui só a alternativa sem a questão sem a alternativa correta e vamos lá. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial. Bom, a gente tem então aí, né, a palavra em negrito, uma questão de ortografia. Gente, eu falei para vocês que concordância é super importante, que crase é super importante. Ortografia já não é tão usual assim cair quanto a concordância e a crase, tá bom? Mas aparece, é por isso que a gente tem que estudar tudo de um edital, mas é claro, não é sempre que dá tempo, né? Então, se é o seu caso, você começou a estudar agora, você vai se atentar para essas questões que caem mais, mas se você já está estudando há longo tempo, aí é claro que você vai ter que estudar tudo e ortografia é um deles, tá bom? Então, aqui ortografia é muito de ler, é muito de leitura e de escrever. O que a gente lê muito e escreve muito, a gente fixa, tá bom? Por isso que a gente sabe muito de cabeça quais palavras são com Z, são com S, de muito ditado na escola, né? Mas assim, tem algumas dicas? Tem algumas coisas que dá para nos ajudar. E aqui, para resolver essa questão, especificamente, eu cito dois aspectos, tá? Dois temas, na verdade, né? Acentuação e ortografia. Por que acentuação, né? Porque aí a gente tem uns acentos e é isso que faz da ortografia errada, né? O uso de acento. E aí eu só cito que a gente tem nos verbos ter e vir e também nos derivados, né? Como o que é derivado? O derivado do ter, deter, manter, conter, do vir, provir, né? Enfim, nesses verbos, quando eles estão no plural, eles recebem o acento circunflexo, tá bom? São regras especiais da gramática da nossa língua portuguesa, assim como outras inúmeras regras especiais e exceções que a gente tem na língua portuguesa. Então, essa é uma delas, tá bom? Então, quando a gente for escrever eles têm, eles detêm, eles mantêm, eles vêm, eles provêm, a gente tem que colocar o acento circunflexo. E é justamente essa que vai ser a resposta para essa questão, tá? Então, qual está grafada de acordo com a ortografia oficial é a letra B. Várias entidades mantêm, porque o verbo manter é derivado de ter, ele leva o acento circunflexo
no plural. Substantivo não tem acento, ritmo não tem acento, consciente não tem acento e aspecto não tem acento. Legal também estudar as regras de acentuação da língua portuguesa. Ajuda bastante quando você não sabe se uma palavra tem acento ou não. Principalmente na redação, ajuda muito. Eu corrijo redação, eu vejo muita redação sem acento, com palavras sem acento, ou às vezes com acento errado, ou às vezes é um acento agudo, a pessoa coloca circunflexo. Parece besteira, né, o que a gente está falando, mas sim, as pessoas confundem, tá? Então, se você tiver tempo, estude, tá bom? Se você não tiver, você vai estudar o que cai mais. Então, dessa questão é o que eu tenho para falar, para te ajudar na hora da sua prova. É isso. Resposta B. Gente, aqui eu deixo o gabarito da prova para vocês também, se quiserem rever esses vídeos, tá bom? Quero agradecer vocês por assistirem. Se vocês gostaram, deixem sua curtida, seu comentário. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. E nós vamos voltar com mais correções de prova, com mais dicas de língua portuguesa. A gente sabe o quanto é fundamental saber de língua portuguesa, não só para o concurso, mas para a nossa vida, né? Afinal, a gente usa a língua portuguesa para tudo. Então, e se você está aí estudando para o Banco do Brasil, te desejo boa sorte, bons estudos e boa prova. Continue acompanhando aqui na gente no nosso canal, que a gente volta com mais dicas para vocês. Um beijo e até mais!